Meus irmãos, segundo ponto, o sentido literal e metafórico da morte, da palavra morte. Primeiro, significa separação. No grego, a palavra morte é thanatos, que quer dizer separação. A morte separa as partes materiais, que é o corpo, e imateriais do ser humano, alma e espírito. A matéria volta ao pó e a parte imaterial separa-se e vai ao mundo dos mortos, que é o Seol ou o Hades, no grego e no hebraico, onde jaz no estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Eu cito para você Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas 12 e 4, Eclesiastes 12, 7, Gênesis 2 e 7. Os irmãos podem ler com mais calma. E na próxima lição, a terceira lição, nós vamos estudar sobre justamente esse estado aqui, o estado intermediário dos mortos. Nós vamos compreender bem direitinho o que é isso aqui. Saída ou partida, a morte física, a morte do corpo, é como a saída de um lugar para outro. Vamos ler essa citação. Lucas capítulo 9, versículo 31. Lucas capítulo 9, versículo 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Veja que quem está falando aqui com o Senhor no Monte da Transfiguração é Moisés e Elias. Moisés e Elias, um morreu, Moisés, e Elias foi levado ao céu por um redemoinho de Deus. Então, esses dois homens agora estavam nesta terra falando com Jesus acerca da sua morte, que haveria de acontecer em Jerusalém. Que coisa interessante, né? E o interessante também é que os discípulos nunca tinham visto nem Moisés, nem Elias, mas os reconheceram, não é? Cessação. Na morte cessa a existência da vida animal, ou seja, da vida física. Mateus 2 e 20. Na morte física se cessa justamente essa parte material, que é o corpo. Mateus 2 e 20. Vamos ver o que diz o texto sagrado. Dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Este era o anjo revelando a José que aqueles que procuravam a morte do menino Jesus já estavam mortos. Então, eles não poderiam mais fazer nenhum mal ao Filho de Deus. Rompimento, que é a morte, é o rompimento. Ela rompe as relações naturais da vida material. Não há como relacionar-se com as pessoas depois que morrem. Há um certo ensinamento que diz que as pessoas podem se comunicar, as pessoas vivas, com um ente querido que morreu. Mas isto não é verdade, isto é um engodo, uma mentira demoníaca. Há um rompimento daqueles que morreram com os entes queridos aqui na terra. E outra coisa, quem morreu não vê mais nada do que se passa aqui na terra. Pelo texto sagrado, nós entendemos que quem morreu, ele sabe do que ele fez. Isto está registrado na Bíblia, através da parábola do rico e do Lázaro. Mas ele não tem conhecimento do que se passa no momento aqui na terra, nem com os seus familiares, nem com aqueles
que o conheceram ou que ele ou ela conheceram. Muito bem. Não há como relacionar-se com as pessoas depois que morrem. A ideia de comunicação com pessoas que já morreram é uma fraude diabólica. E a distinção, ela distingue o temporal do eterno na vida humana. Toda criatura humana não pode fugir do seu destino eterno. Salvação ou perdição? Quem é que está perdido ou quem é que está salvo? Quem é o salvo ou quem é o perdido? O salvo é aquele que, com vida ainda, entregou-a a Cristo Senhor Jesus, crendo no seu sacrifício na cruz, reconhecendo que ele, o ser humano, é pecador, precisa do perdão de Deus através de Jesus e crer com isto no sacrifício de Cristo para perdão dos seus pecados e obedecem a Cristo até o dia da sua morte. Esse é o salvo. O perdido é aquele que não por querer de Deus, mas dele próprio, do ser humano, ouviu a palavra, mas não reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz, ignorou esta única salvação de Deus, e chegou o dia da sua morte, e ele morreu no seu pecado, sem ter entregado a sua vida a Cristo. Aí para este há uma perdição eterna. Não tem mais jeito para ele. Partiu para a eternidade sem ser salvo. Mateus capítulo 10, versículo 28. 10 e 28 de Mateus. Olha o que diz o texto sagrado. Jesus falando disso. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A este temei, disse Jesus. E vamos agora para o sentido bíblico e doutrinário da morte. Primeiro subtópico, a morte como salário do pecado. O que é o salário? O salário é um recebimento pelo que alguém fez. É o pagamento. Então, o pagamento do pecado praticado é a morte física. Romanos capítulo 6, versículo 23. E este pagamento que veio para nós é terrível. Adão escolheu isto. Nosso primeiro pai, Adão. Por ele, por Eva, sua esposa, viemos. Todos nós, de todas as nações. E por eles o pecado entrou. Quando o pecado chega, gera morte. E aí a morte passa a todos os homens, diz o texto sagrado. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos são dignos da morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas a segunda parte do versículo diz, mas o dom, a dádiva, o dom gratuito, ou seja, você não paga, de Deus, é a vida eterna. O dom de Deus para o ser humano é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, você recebe a vida de Deus, a vida eterna de Deus, sem ser preciso pagar nada por isto. Por que não? Porque Jesus já pagou por nós na cruz do Calvário. Aí eu pergunto para você, você quer ter vida eterna? Ou você quer morrer no seu pecado? Para ter a vida eterna, é preciso que você reconheça, creia no sacrifício de Jesus
e obedeça a Ele, e o ame, e viva neste mundo vil de pecado, mas servindo ao Senhor unicamente. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, você fará parte, sim, deste arrebatamento glorioso. Mas se morreres no teu pecado, estarás fadado, condenado ao inferno por toda a eternidade. Muito bem. O pecado, no contexto deste versículo que nós lemos, é representado pela figura de um cruel feitor de escravos que dá a morte como pagamento. O salário requerido pelo pecado é merecidamente a morte. Como pagamento, a morte não aniquila o pecador. A verdade que a Bíblia nos comunica é que a morte não é a simples cessação da existência física, mas é uma consequência dolorosa pela prática do pecado, seu pagamento, a sua justa retribuição. Quando morre, o pecador está ceifando na forma de corrupção aquilo que plantou na forma de pecado. Pequei. Fui um pecador, estou morrendo no meu pecado, um exemplo. Então, eu verei a corrupção. E na eternidade terei sofrimentos inimagináveis, porque recusei a salvação do Senhor e morri no meu pecado. Então esta lição está te dizendo, olha, não escolha a morte, mas escolha a vida. A morte é sinal e fruto do pecado. O homem vive inevitavelmente dentro da esfera da morte. Como já foi dito aqui, nós temos por certo que um dia a morte chegará para nós e não pode fugir da condenação. Somente quem tem a Cristo e o aceitou está fora dessa esfera. Só em Cristo o homem consegue salvar-se do poder da morte eterna. Nós vamos ver aqui que existe também a morte eterna, a morte física, espiritual e eterna. O ser humano que aceitou a Jesus, ele pode até morrer fisicamente, porque isso está nos acompanhando desde quando nós nascemos, porque a morte passou a todos os homens por causa do pecado. Mas o cristão, mesmo que ele morra fisicamente, ele já está vivo por toda a eternidade, vai reinar com o Senhor. Muito bem. Tiago mostra-nos uma relação entre o pecado e a morte quando diz: mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, disse Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. O pecado, portanto, frutifica e gera a morte física. Mas Jesus veio para nos dar vitória pelo seu sacrifício na cruz. A morte foi vencida por Cristo no Calvário. A morte não deteve o Senhor Jesus. Jesus venceu ela. A resposta única, clara, evidente, independente de quaisquer ideias filosóficas a respeito da morte é a palavra de Deus, revelada e pronunciada através de Cristo Jesus no Calvário. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1. Olhe só o que o escritor sagrado diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, pelo seu Filho, a sua imagem, a sua substância divina. Deus falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. E o que o seu Filho falou, os seus santos apóstolos deixaram registrados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Cristo é a última palavra e a única solução
para o problema do pecado e a crueldade da morte. Romanos capítulo 5, versículos 17. Vamos voltar um pouco aqui. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por Adão, a morte reinou pelo seu pecado, pela sua ofensa, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu a morte por nós. Nós, por nós mesmos, pelos nossos méritos, não venceremos a morte, mas venceremos-a por Jesus. Aqueles que morreram em Cristo, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, eles ressuscitarão. Os seus corpos ressuscitarão, sairão da sua sepultura. E assim, diz o texto sagrado, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram ao encontro do Senhor nos ares. E assim, diz o texto, estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Portanto, a igreja vencerá a morte, seja através do seu arrebatamento, seja através da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. A igreja, como um todo, vencerá a morte por Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos para o terceiro e último ponto desta lição, que tem o título Tipos Distintos de Morte.